Olá, eu sou o professor Paulo Daires, do Instituto Federal de São Paulo. Este vídeo é um material complementar da disciplina de conversão de energia. Em nossos vídeos anteriores, nós começamos estudando uma revisão de eletromagnetismo focado em problemas de baixa frequência e também o transformador como dispositivo ideal e também as suas não idealidades. Neste vídeo, então, nós vamos resolver um exercício sobre eletromagnetismo. Nesse exercício do slide, nós temos a representação aí de um estator e de um rotor de um motor elétrico. E essa representação é de um motor simplificado, que eu tenho o estator com uma única bobina e o rotor também com uma única bobina, ambos concentrados. Então vocês veem que o comprimento do motor é de 100 milímetros, o diâmetro interno e externo do entreferro são, respectivamente, 199 milímetros e 201 milímetros. O enrolamento do estator possui 20 espiras e o do rotor 10 espiras. Calcule. Então nós temos aqui a vista em corte da nossa máquina e também uma vista superior. Esses enrolamentos, eles atravessam toda a estrutura do motor, tanto o estator quanto o rotor, e eles se conectam no lado oposto. Certo? Então nós temos um fio que entra de um lado, retorna pelo outro lado, 180 graus, e dá várias voltas aí, tanto no estator quanto no rotor. A informação é que são 20 espiras no estator e 10 espiras no rotor. Então, pede para ser calculado a relutância magnética do interferro, a indutância do estator, a indutância do rotor e a mútua estator-rotor. Numa primeira figura, notem que as duas bobinas estão alinhadas, seus eixos magnéticos estão alinhados. E num segundo momento, se nós girarmos aí esse rotor 90 graus, ele pede para nós recalcularmos aí a indutância mútua. Bom, vamos começar representando esse motor como sendo um dispositivo plano. Ou seja, eu fui lá no motor, abri a circunferência e estiquei o motor e transformei isso num dispositivo plano. Então, nessa representação, que é mais fácil a visualização, nós temos aí na parte de cima o estator, na parte de baixo o rotor. Eu vou aí de menos π até π e no centro eu considero o zero. Então, tenho 0 graus na origem e varia aí de mais ou menos π, que é uma volta completa no motor. Notem então que uma das observações que foram dadas no exercício, para considerar a permeabilidade magnética do motor, do núcleo magnético, infinita. Desta forma, toda a relutância magnética do circuito vai ser dada pelo entreferro. Notem também que se eu colocar uma corrente, por exemplo, no estator, a corrente está entrando aqui pelo lado direito e saindo pelo lado esquerdo, pelas bobinas do lado esquerdo, isso vai me gerar um fluxo, certo? E esse fluxo ele vai cruzar o entreferro duas vezes. Então nós temos aqui o fluxo, se a gente usar a regra da mão direita, esse fluxo está subindo na parte central da bobina e ele retorna descendo ali do entreferro na parte mais externa, certo? Das bobinas. Então ele sobe ali na região central e ele retorna ali pelas bordas. O valor do interferro ele vai ser igual à diferença entre os dois raios. Então se eu tenho ali os diâmetros, né, então eu posso calcular pelo diâmetro externo menos o diâmetro interno, dividido por 2, eu vou ter o valor do interferro. Isso vai dar 1 milímetro ou 0,001 metros. Bom, a área da seção transversal
ela é a metade da área do cilindro, certo? A área que está dentro ali da bobina, né? Ela é a metade da área do cilindro. Então, lembrando que o cilindro tem um perímetro que é igual a 2π vezes o raio. A área vai ser dada pela metade desse perímetro, então nós vamos dividir por 2, vezes a profundidade ali do motor, que também foi dada. Essa profundidade também é 100 milímetros. Então eu posso calcular primeiro o raio, diâmetro externo mais diâmetro interno dividido por 4, esse seria o raio médio, vou pegar o meio ali do entreferro. Isso também dá 100 milímetros. O comprimento do motor, a profundidade, também é 100 milímetros. Então agora eu posso aplicar a fórmula ali, certo? Área vezes o raio vezes a profundidade vai me dar então a vezes π, né? Vai me dar ali a área da seção transversal do meu entreferro. Isso dá 0,03142 metros ao quadrado. Lembrando, né, sempre usar nossas unidades em metros ou metro ao quadrado. Bom, conforme nós comentamos, o fluxo cruza o entreferro duas vezes. Uma hora ele está subindo, depois ele retorna. Então é como se nós tivéssemos dois entreferros com essa mesma área. Então, o valor que nós vamos aplicar na fórmula, nós temos que multiplicar por 2. Ou seja, 2 vezes o comprimento do entreferro sobre μ sobre a área transversal. Lembrando que o μ0 que nós vamos aplicar, porque o entreferro é ar, então nós vamos utilizar ali o μ0, certo? Que é igual a 4π vezes 10 a menos 7. Então, aplicando nossos dados na fórmula, nós chegamos ali que a relutância do entreferro está na ordem ali de 50.000 amperes-pilhas por Vep. Bom, como agora nós temos a relutância, ficou fácil calcular as indutâncias, certo? A indutância é igual ao número de espiras ao quadrado sobre a relutância, a indutância própria. Então, no caso do estator, nós temos ali então 20 espiras ao quadrado dividido pela relutância magnética. Nós vamos chegar a uma indutância ali do circuito estator de 7,89 milihenries. No caso do rotor, a relutância magnética é a mesma, só que agora nós temos 10 espiras, então 10 ao quadrado, nós chegamos em 1,97 milihenry. E por último, a indutância mútua. Como as duas bobinas, no primeiro caso, estão alinhadas, todo o fluxo de uma bobina vai concatenar com a segunda. Então, quando as bobinas estão alinhadas, a indutância mútua vai ser o produto de ms por ml dividido pela relutância, ou seja, 20 vezes 10 dividido ali por aproximadamente 50.000. Vamos chegar a uma indutância mútua de 3,95 milihenry. Agora, notem que quando o motor gira 90 graus, o fluxo de uma bobina ele vai passar pelo plano da outra bobina. E esses fluxos eles não se concatenam. Eu também posso dizer que o fluxo gerado numa bobina, metade dele cruza a bobina num sentido e a outra metade cruza no sentido oposto, se anulando, certo? Então, quando essas bobinas estão em quadratura, a sua indutância mútua vai ser nula, certo? Eu não consigo ver isso na fórmula da indutância mútua, porque naquela fórmula você pressupõe que o fluxo de uma bobina esteja concatenando com a outra. Mas quando nós giramos aqui o rotor 90 graus, isso não acontece mais, certo? O fluxo de uma das bobinas não concatena mais com a segunda bobina. Então, a resposta é que quando nós giramos o motor 90 graus e o eixo magnético de uma bobina está sob o plano da outra bobina, esses fluxos não se concatenam, logo a indutância mútua é igual a zero. No próximo exercício, nós vamos aproveitar a mesma estrutura magnética, só que agora nós vamos alimentar o estator com 100 volts e 60 Hz. E vamos calcular o quê? No item A, nós queremos calcular
caso o rotor esteja em aberto, qual vai ser o valor da corrente de entrada no estator e a tensão no rotor. Então nós vamos alimentar o estator com o rotor aberto e queremos saber qual será a corrente na entrada e a tensão na saída no rotor. Item B. Se uma resistência de 5 ohm for conectada no terminal do motor, qual o valor da corrente tanto no estator quanto no rotor? Nos dois casos anteriores, calcular aí o fluxo concatenado estator-rotor, também o valor do fluxo no entreferro e, por último, aí, qual o valor da densidade de fluxo. Bom, no item A, primeiramente, vocês devem lembrar que a tensão induzida numa bobina é igual ao seu número de espiras vezes a variação do fluxo no núcleo. Se nós pegarmos essa equação da bobina 1 e da bobina 2 e dividirmos uma pela outra, nós vamos chegar aqui a razão entre a tensão da bobina 1 para a bobina 2 é igual à razão entre o número de espiras da bobina 1 para a bobina 2. Então, se eu aplicar essa fórmula, eu vou chegar à conclusão que a tensão da bobina 2 ela tem que ser a metade da tensão da bobina 1, certo? Então, se a minha tensão da bobina 2 é igual a 100 vezes raiz de 2 cosseno de ômega-t, lembrem que o valor eficaz que nós passamos ali no exercício, no sinal cossenoidal ou senoidal, o pico desse sinal é igual ao valor RMS vezes raiz de 2. Então, o pico do nosso cosseno é 100 volts vezes raiz de 2. Ou, se eu for expressar isso de forma fasorial, a tensão E1 é igual a 100 ângulo zero. Em geral, nós sempre atribuímos a tensão de entrada de um problema o ângulo zero. Então, a nossa tensão E2 ela é 500 raiz de 2 cosseno de ômega-t, ou, fasorialmente, ela vai ser igual a 500 volts ângulo nulo, ângulo zero. Bom, se eu tentar agora aplicar essa forma da tensão induzida, eu vou chegar aqui, eu vou precisar então integrar a tensão para achar o fluxo. Ou eu posso, sabendo que a derivada do seno é o cosseno, então eu sei que o meu fluxo ele tem que ser senoidal. Se o meu cosseno é senoidal, o meu fluxo é senoidal. Isso, em outras palavras, implica dizer que o fluxo está atrasado a 90 graus. Bom, nós já deduzimos aí, em vídeos anteriores, que se eu tenho como chegar ali, como partir da tensão máxima e o meu fluxo máximo, como eu obtenho a relação entre esses fluxos, certo? Nós temos a fórmula aí, você pode conferir. Então, esse fluxo é igual a tensão máxima dividido pelo número de espiras, dividido pela frequência em radianos por segundo, vezes seno de ômega-t. Bom, uma forma de você comprovar isso aí é derivar esse fluxo. Se você derivar esse fluxo e multiplicar pelo número de espiras, você vai ter que chegar na equação da tensão. Bom, e a corrente? Para nós obtermos a corrente aí do nosso sistema, nós vamos aplicar a fórmula da força magnética motriz. Como nós temos duas bobinas, nós temos aí que N1 e 1 mais N2 e 2 tem que ser igual a HL. Como a corrente I2 é igual a zero, porque o circuito do rotor está em aberto, então a nossa corrente I1, isolando ela da fórmula da força magnética motriz, nós vamos ter então que HL dividido por N1 tem que ser igual a essa corrente 1. Bom, o H, nós sabemos que ele tem que ser igual à densidade de fluxo dividido pela permeabilidade magnética. A densidade de fluxo, ela vai ser igual ao fluxo dividido pela área. Fazendo essas substituições, notem que nós obtivemos ali um termo que é igual a L sobre μ0
vezes a área. Bom, isso aí nada mais é do que a relutância magnética do circuito. Então eu também posso substituir a relutância magnética. Eu fico então que a minha corrente I1 é igual ao fluxo vezes a relutância magnética dividido por N1. Substituindo esses valores, nós vamos chegar que a nossa corrente I1 ela é igual a raiz de 2 vezes 335,7 seno de ômega t. Ou, se eu quiser colocar isso na forma fasorial, ela é igual a 335,7 ângulo amperes, né? Ângulo de menos 90. Olhando ali na fórmula que nós obtivemos, né? Se eu prestar atenção ali também, né? A relutância dividido por N1 ao quadrado, ela é igual ao inverso da relutância. E ainda, eu posso observar que eu tenho ômega vezes L1. Vocês devem lembrar de circuitos elétricos que ômega vezes L1 é a reatância indutiva. Ou seja, a minha corrente na entrada do meu indutor, ela é igual à tensão dividido pela reatância. A mesma forma que nós teríamos chegado ali usando circuitos. Então, uma vez que eu calculei a indutância, conheço a frequência, eu sei que a corrente tem que ser, em uma bobina, tem que ser a tensão dividida pela reatância. E essa corrente vai estar 90 graus atrasados, certo? Então, chegamos à mesma conclusão que nós chegaríamos aí num exercício de circuitos elétricos. Bom, no item B, e se nós agora conectarmos uma resistência de 5 ohms na bobina do rotor? Então, notem que na dedução da tensão, pouco importava se a bobina estivesse aberta ou fechada, ela continua válida. O fluxo do núcleo é a mesma coisa, eles não se alteram se eu tiver uma carga ou não ali na saída da bobina. Agora, se eu tenho tensão na saída e eu coloco uma resistência, eu vou ter corrente, certo? Vou ter uma corrente ali na bobina número 2. Basta aplicar ali a lei de Ohm, eu consigo calcular essa corrente. Então, essa corrente vai ser igual a tensão E2 dividido pela resistência de carga, que é 5 amperes. Então, a corrente I2 vai ser 100 vezes raiz de 2 cosseno de ômega t, ou, de forma fasorial, 100 raiz de 0. Como é uma resistência sobre uma tensão, corrente tem que estar em fase com a tensão. Bom, e o que acontece com a corrente na entrada desse meu sistema? Se eu voltar para a fórmula ali da força magnético-motriz é igual a N1 vezes I1 menos N2 I2 igual a HL, eu posso agora tentar calcular essa corrente I1. Bom, mas na fórmula ali não era mais, né? Por que apareceu um menos N2 I2? Porque a fórmula foi deduzida com a corrente 2 entrando. Notem que se eu colocar uma resistência na saída da bobina, essa corrente vai sair da bobina, certo? Então eu tenho que colocar um negativo, porque a corrente está no sentido oposto. Agora então a minha corrente I1 vai ser HL dividido por N1 mais I2 vezes N2 dividido por N1. Notem que o primeiro termo HLN1 é exatamente a corrente que eu já calculei no item anterior. O segundo termo eu posso facilmente calcular. Eu já tenho a corrente 2, eu tenho N2 e N1, então eu posso calcular. Então eu vou chegar à conclusão que a minha corrente I1 é igual a HLN1 e 2 dividido por 2. Essa primeira parcela da corrente que nós calculamos no item anterior, nós chamamos de corrente de magnetização. Certo? Ou seja, a corrente necessária para me gerar uma intensidade de fluxo que magnetiza o meu núcleo magnético. No caso, é um interferro. A segunda parcela é a influência da corrente na saída sobre a minha corrente na entrada. Essa influência depende da relação do número de espiras.
Então a minha corrente I1 vai ficar raiz de 2 vezes 335,7 seno de ômega t mais 50 raiz de 2 cosseno de ômega t. Porque é a metade da corrente centrada, certo? Ou se eu quiser colocar na forma fasorial aí, eu posso colocar em coordenada polar ou coordenada cartesiana. Em coordenada cartesiana eu tenho 50 menos J 335,7 amperes. Então, de novo, eu consigo ver a corrente magnetização, que é uma corrente puramente indutiva, e a corrente na minha carga, a influência da corrente na carga, que é uma corrente resistiva. De novo, por que o menos agora apareceu ali, né? A corrente que eu tinha magnetização não era positiva, é porque o ângulo da corrente é menos 90 graus. Menos 90 graus ele está sobre o eixo imaginário no sentido negativo. Então, por isso aparece o menos J 335,7. Bom, então nós encerramos esse exercício. Eu espero que ele seja útil aí no seu estudo.